Então, estimada, depois desse show da banda Chapéu Preto, né? Você gostou de rock, jazz, blues? Você gosta dessas músicas? Essa banda Chapéu Preto, os estimados, Pois é, tá de gosto parabéns, muito desse é. estilo. Muito. Aham. Qual é o seu estilo que você gosta de música? Eu sou muito eclética, eu gosto de sertanejo, eu gosto de eletrônica. Depende do momento. É, depende. Depende do sou momento. muito tranquila nisso. Estimada, como nós estávamos falando, volta aquele assunto do... Você procurou, eu preciso fazer terapia, eu preciso de um terapeuta, enfim. Psicólogos, psiquiatras, isso tudo passou na sua... Claro que deve ter passado nessa andança da sua trajetória de 25 anos de vida, esses momentos também com os profissionais que trabalham psicologicamente, psiquiatricamente, terapeuticamente, a cabeça do ser humano quando está precisando de ajuda. O primeiro que você procurou profissional, você pedia um terapeuta, Eu pedi uma psicóloga. uma psicóloga. Isso. Eu pedi. Como é que foi a conversa com a psicóloga? Ela me tratava como um menino gay, né? Como um menino gay. E isso me deixava muito nervosa, porque eu não me identificava com isso. Entendeu? Eu não me identificava. Mas você estava indo vestida de menina ou vestido de Não, menino? não. Você estava indo Eu de menino? tentava algumas vezes, por exemplo, meio ano. Eu tentava deixar meu cabelo crescer, eu tentava me maquiar, eu tentava fazer com que meus pais deixassem eu ser o que eu sempre tive vontade de ser, o que eu sou, que é uma mulher. Mas era muito difícil. Então, daí eu tinha que mudar tudo de novo. Daí eu tinha que voltar a ser o gay. Sim. Daí você foi na psicóloga, tá? Isso. E ela? Aí ela tratava como gay, assim, que eu tinha que ter postura, que eu tinha que compreender meus pais também, e toda essa parte, assim. Aí eu não estava satisfeita, eu deixei de lado. Passou um tempo, eu não procurei mais terapeuta, nada, mas psicólogo, nada. Eu consegui sozinha lidar com tudo, com a sociedade, com o preconceito. Isso já em Rio do Sul, daí, né? Não. Não. Lá ainda em Presidente Getúlio? Lá em Presidente Getúlio. Ainda em Presidente Getúlio. Isso. Antes de vir para Rio do Sul, eu fui para o Senac. Ah, pois é, você passou pelo Senac, Passei, né? Passou, né? Eu ganhei Você foi fazer alguma especialização na área da... Eu fui tirar o diploma, que eu com 17 anos não tinha diploma. Mas eu já tinha uma carreira e eu não tinha diploma. Aí eu entrei pro Senac, foi onde eu ganhei um campeonato, que é a maior Olimpíadas de Conhecimentos da América Latina. América Latina? Isso. Até 21 anos, daí ali no Senac eles me escolheram. E eu fui pra Floripa, ganhei também. Depois fui pro Rio de Janeiro e fiquei em quarto melhor do Brasil. Na época eu era... Do Brasil. É. Lá eu competi com a Jamaica, com o Canadá e Estados Unidos. Isso. E fosse a quarta colocada livre do Brasil. Aí você... Nós vamos falar da sua profissão daqui a pouquinho, claro. Mas aí foi a mola propulsora para a sua carreira profissional? Foi. O Senac teve esse... Foi, claro. O Senac é maravilhoso para todos os cursos, eu acho. E foi onde eu conheci uma cabeleireira aqui em Rio do Sul, que ela viu o meu trabalho, como eu trabalhava, e me convidou, depois das Olimpíadas, para trabalhar com ela, que ela acabou abrindo um salão. Eu vim morar para cá, eu me mudei, eu pedi para os meus pais se eu podia, e acabei me mudando para cá e trabalhando com ela. E nessa época eu conheci uma pessoa, daí comecei a me relacionar novamente, foi onde a gente foi morar junto e durou 4 anos. Ah, você teve um relacionamento, vamos dizer assim, a long play. Morei junto. 4 anos é um relacionamento bastante duradouro. É um casamento, né? É. E Você se sentia casada? me sentia. Sentia casada? Aham. É, porque a gente não se largava e a gente morava na mesma casa, a gente era um casal. Um casal. Você ainda não era transgênica ainda? Não, eu não tinha feito a transição ainda. É, que nós vamos falar da sua cirurgia. Você ainda... Isso, não tinha feito transição ainda, mas eu já me preparava para fazer a transição. Ele queria muito, ele me tratava sempre como menina. Como menina. Isso. E foi onde eu abri meu salão e teve toda a minha trajetória de profissão, enfim. E
Ele já me tratava no feminino, ele gostava, quanto mais feminina eu fosse, mais ele gostava. Só que eu ainda não estava preparada, entendeu? Aí... Pra quê? Pra fazer A transição. a transição, a cirurgia. Enfim, A cirurgia, é isso. nós vamos falar da cirurgia depois. Enfim, deixar de ser menino para ser menina. Isso. Mas o teu companheiro, na época, a tua paixão da época, durante 4 anos, ele te tratava como menina, como namorada, como a esposa do dia a dia na casa, no apartamento, sei lá. Mas também na sociedade ele te tratava dessa forma? Não, na sociedade não. A gente tinha muito... Eu sempre respeitei muito a sociedade. Eu tenho muito medo da sociedade. Entendeu, Neri? E a gente... Por que você tem medo da sociedade? A sociedade me dá medo porque as pessoas são perigosas. Em alguns momentos Em alguns pode momentos. haver a traição, a sociedade por trás ficar te E daí assim, quando a gente... recriminando, te malhando, é isso? É mais ou menos isso? E quando a gente saía fora pra jantar com os amigos e coisa, a gente era como amigos. Eu sentava aqui, ele sentava lá, normal. Não existia mão dada nem beijinho ali? Não. Ali não existia isso? Não, eu até acho que muitos casos de agressão acontecem por causa disso. A gente nunca sofreu nem preconceito, nem nada. E você sofria com isso, de não poder... Não. Não? Não. Você encarava como normal? Sempre. Respeitava a atitude do seu companheiro? Eu respeito as pessoas, entendeu? Mas as pessoas percebiam que a gente era um casal, mas a gente respeitava as pessoas. A gente não andava de mão dada, não, nada. Até porque, era 2 amigos. Até porque, né, estimada Ju, a nossa sociedade infelizmente, uma sociedade conservadora. Exatamente. E nós estamos no interior. E quanto mais interior, mais conservadorismo. E a eu gente tem que fui entender criada isso. É nisso, difícil, tem que mas é verdadeiro isso. E eu fui criada nisso. Desse jeito, né? Desse jeito, Sempre muito... preservar muito, sabe? Meu pai e minha mãe sempre me preservavam muito. E daí, com o meu relacionamento era normal, assim. Inclusive, na casa dos meus pais, nós 2 era como 2 amigos. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, enfim, parentes, hoje, claro, a sociedade sempre tem aquela distância um pouco mais longe, às vezes um pouco mais perto, como ela é conservadora, mas a família, eu gostaria de voltar a esse assunto de pai, mãe, irmãos, e vó, avô, aquela coisa toda. Hoje eles encaram isso com muita normalidade. Eles te tratam como uma moça mesmo, uma mulher transgênica e tal, que fez a cirurgia, que quer viver, quer ser feliz, quer amar, quer ter companheiro. Eles tratam os meus irmãos, eles têm ciúmes de mim, minha mãe me trata no feminino, até porque eles já eram meio acostumados com o meu jeito, entendeu? O meu pai falou pra mim que eu sempre vou ser o Juninho dele, então pro meu pai é um pouco mais difícil. É um pouquinho mais difícil, É, né? Até porque para o homem, eu acho que é mais difícil mesmo. É, É difícil, não é? A gente tem que entender isso, Isso, respeitar e entender. Às vezes não é fácil entender, não, mas o respeito tem que haver. eu entendo meu pai, entendeu? Até porque ele tinha eu como o júnior dele, o Juninho. Né? Tá, e a paixão desses 4 anos que depois teve um encerramento, acabou. É uma paixão que você vislumbrava lá na frente, um casamento, depois das cirurgias que você iria fazer, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Imaginava? Se vestir de noiva? Entrar numa igreja? Sempre imaginei. É mesmo? Sempre. Véu e grinalda? Eu arrumo muitas noivas, né? E eu sempre me imaginei, sempre. E um dia eu vou entrar na igreja de noiva. Como é que você vê a igreja independente? Você é católica? Eu sou católica. Católica. Como é que você vê? A igreja tem certas coisas que ainda... Umas coisas que a igreja ainda não avançou para entender, entendeu? Algumas coisas estão caminhando. O Papa Francisco veio com cabeças diferentes, com mudanças na igreja católica. Como é que você vê? Você acredita que você um dia acessa a igreja católica para entrar? Você hoje fez a cirurgia, você tem um diagnóstico transgênica de hoje uma mulher? Exatamente. Para medicina eu sou o 3º sexo. Você é o 3º sexo para medicina, né? Tem o homem, a mulher e a transgênica. E a menina transexual.
A igreja, para mim, a religião é uma coisa muito complicada, porque eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, fui crismada, enfim. Eu aprendi que tem a católica e a apostólica. E para algumas religiões que, para mim, são inventadas, já me convidaram para ir em outra religião para me curar. Eu achei isso um absurdo. Absurdo, não vai. Eu achei um absurdo porque... Vou deixar você de ser menina, né? Voltar a ser menino, não tem como, né? Me convidaram, a pessoa veio... Tentando fazer sua cabeça, então, vamos dizer assim. Isso, e tem muito ex-pastor, ex-gay, ex-isso, ex-aquilo, mas... Daí a gente vai pra uma boate gay e encontra o fulano lá, né? E... então... É muito cômico até, alguns momentos até cômico, né? Enfim. E eu acho que eles deveriam, como cristã de Deus, de Jesus, enfim, eles deveriam pregar o amor, não pregar o ódio entre as pessoas, entendeu? Então eles deveriam orar pela gente pra não virar esquina e levar um tiro na cara, entendeu? Porque eles pregam muito o ódio pras pessoas. Como é que um cara chegou pra mim e disse que eu deveria ir pra igreja, que eu ia voltar a ser homem? Se eu nunca fui homem, Neri. Eu nasci homem, mas nunca fui homem, né? Eu nunca me senti homem. Entendeu? E daí e eles falam que homem não pode usar saia, que é pecado. Mas Jesus, ele usava saia. Usava. Né? Ele usava saia. Uma saia comprida, mas usava. Nem era tão comprida, né? Era aqui. Mas... E usava um cintinho, né? E cabelo comprido. Comprido. E ele andava com quem? Com prostitutas, ele andava com drogados, ele salvou Maria Madalena de ser apedrejada. É o que a história conta, né? Tá aí, né? A história... Suposto... É que tem tantos mitos também nessa... A suposta Bíblia, né? Que diz que é isso. Que eu também não sei se foi Jesus, Deus, quem escreveu isso. Então, tem muitos mitos, né? É muita coisa, e daí tem muita coisa que não é verdadeira, tem muita coisa que se... Exatamente. Ao longo da história, Isso, é coisa milenária, então... E criaram muita lei, e muita religião onde prega esse ódio, entendeu? Entre a gente. Não são todos, porque eu tenho clientes que são de outra religião, que não são católicas, e dão os parabéns pra mim. Entendeu? Que oram por mim, pela minha proteção. Você tem coragem de assumir. Exatamente. Né? Mas eu sou contra muita religião. O Brasil ou o mundo, enfim, eles vivem muito em guerra devido a essas leis de religião, esses conflitos de religião. Eu acho, na minha opinião. Hoje virou uma paixão meio desenfreada, né? Muitas religiões. Mas só para encerrar o assunto religião, e nós temos que ir ao nosso intervalo, a própria Igreja Católica, eu também sou católico, apostólico, romano, e tenho o maior carinho e respeito pelo meu Deus. Mas a Igreja Católica também vivencia quase que todos os dias seus problemas. Lá na Europa, lá não sei aonde, no Brasil, lá não sei... Também tem seus problemas com padres, com pedofilia, que a igreja também está tentando consertar. Claro. O próprio Papa Francisco tem pedido desculpas e perdão às crianças que são abusadas, não sei o quê, e ela também está tentando resolver. Por quê? Tem problemas dentro também da Igreja Católica? Porque são seres humanos. São os padres, papas, bispos, são seres humanos. Que nem você, que nem eu, que nem o Pajé, o Jonas. Só que a Igreja Fábio, Católica, nossos ela não aqui. abobina tanto os homossexuais. Estimada, e vindo do ser humano, a gente pode esperar tudo. Com certeza. É ser humano. E o ser humano, se errou, tem que pagar pelo erro. Tem que pagar pelo erro. Agora, os desvios emocionais, sexuais, isso nós temos que respeitar, cada um é cada um. Nós não temos nada com a vida do outro, é isso que nós temos. Nós não temos que cuidar da vida, eu tenho que cuidar da minha vida, você tem que cuidar da sua vida e procurar ser feliz. Você tem que ser feliz, eu tenho que ser feliz, você tem que ser feliz. Mas respeitando sempre o próximo. Estimada, nós vamos a mais um intervalo e vamos falar da cirurgia, que é uma coisa que você buscou tanto e a curiosidade do nosso telespectador é como é que funciona isso? Que era um menino, hoje é uma menina, uma moça.
que quer ser feliz, que quer casar, quer usar véu, grinaldo, entrar numa igreja, quer ter a sua paixão pro resto da vida, depois da nossa estimadinha. Manda bala, Chapéu Preto!